ao Movecast, mais um episódio, porque é o movimento que faz avançar. E como vocês sabem, eu não estou sozinha, estou com meu parceiro Antônio Mendes. E aí, Antônio? Olá, Mari, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui, mais uma terça, estamos juntos com vocês. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje o nosso convidado, ele é advogado com várias formações na área, empreendedor, professor, leitor apaixonado. O assunto será sobre livros, empreendedorismo e foco com João Paulo Barbosa Lira. Seja bem-vindo, João. Bem-vindo, João. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mariana. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal, que está assistindo a gente. E vamos lá, vamos bater um papo. Um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira vez em um podcast aqui no Movecast. Interessante. Sério, diferente, João? Que legal, diferente. Antônio. Diferente. Tá gravando igual a mim também, que sou advogado, e é uma sensação diferente, né, cara? Cara, assim, Me fala aí, como dois advogados. eu já, assim, não sou tão inexperiente, porque eu tenho um canal, eu até falei pra você, mas eu tenho um canalzinho no YouTube, meu nome mesmo, João Paulo Lira. Abusado eu fui. Então eu comecei a chamar as minhas referências do direito tributário Aham, para o meu canal. que legal. Então, cara, eu chamei os maiores do Brasil e graças a Deus eles falaram sim. Olha que legal. Aí eu fiz o meu canal um lugar referência de discussões tributárias consistentes. Porque, como eu te falei, eu vou falar, tá, gente? Eu vou falando. Não, é aqui. pra falar mesmo, Você né? levantou A a gente tá bola. aqui pra isso. Pois é, eu sou igual o Faustão. Você levantou, agora você não precisa nem mais perguntar. Eu mesmo vou perguntando pra mim e vou respondendo. Eu não sei se vocês... Todo mundo passou por isso, né? Na época da pandemia. Uhum. Você lembra que todo mundo fazia uma live e todo mundo propunha milagres nas lives, lembra? Eu vou falar do assunto. Aí você ficava 2 horas, o cara não falava do assunto, no final ele te vendia um curso, Um livro, um e-book, alguma e-book coisa de assim. R$12,90 em 12 vezes. Você lembra dessa época? Lembro. Cara, aquilo me estressava e me deixava muito aborrecido. Porque, pô, cara, eu tô aqui Senti enganado, né? perdendo o meu tempo. O cara tá dizendo que vai me mostrar a cura do câncer. Aí você fica 3 horas, o cara enrola e te vende um e-book da cura do câncer por 12 vezes de R$12,99. Cara, eu falei, bom, não adianta eu reclamar. Eu já comprei vários e-books, eu só me quebro. Eu já comprei vários cursos, eu só me quebro. Já sei, eu vou fazer o meu próprio, cara. Se eu estou reclamando da qualidade, eu faço o meu próprio e pronto. Resolve o problema. Eu resolvo o problema. Poxa, o que eu queria? Eu não queria conteúdo. Eu não queria alguém que fizesse algo sem vender esse algo. Ou pelo menos que a Entregaste pretensão... alguma coisa, né? O problema, na verdade, até reformulo o que eu estou dizendo. O problema não é nem vender o algo. É não entregar nada antes. Não entregar o que você está vendendo. Uhum. Sabe? Eu vou fazer o curso tal. Cara, vende o curso tal, mas entrega o curso tal. Porque eu tô sentindo que ultimamente todo mundo vende o curso tal que ele só serve para vender o próximo curso tal. Aí você vai pro próximo curso tal, não é aquele curso tal, é o terceiro curso tal. Cara, e você se sente meio que um idiota nesse meio campo. Sendo enganado, né? Pelo menos essa era a minha sensação. Aí eu falei, quer Acho que não saber? é só a sua, não. Muita gente passou por Cara, isso. eu não aguento. Sabe, igual batata Ruffles, eu brinco. As pessoas estão muito batata Ruffles. Você pega aquela sacola gorda assim, quando você vai ver o conteúdo, Não tem nada. um Só. décimo daquela batata. Aí, o que aconteceu, cara e Mariana? Eu falei, eu vou chamar os maiores. O não eu já tenho. Perfeito. Eu vou falar com eles com educação, com respeito,
explicar o propósito explicar do o meu canal. propósito. Perfeito. Vou dizer que eu não tenho nenhuma entidade injetando dinheiro, eu não tenho patrocínio para ter viés. O cara tá ali, se ele vier, ele fala o que ele absolutamente quiser, a responsabilidade é toda dele do que ele vai dizer ou não dizer. E se você quiser um ambiente acadêmico para vir falar de uma forma livre, o meu canal tá à disposição. Cara, isso foi abril da pandemia, abril de 2020, começou a virar um sucesso, porque virou um espaço sério que todo mundo sabia que você ali 1h30, 2 horas, você ia ver discussões de gente séria e que no final não ia chegar aquele carinha, agora se você quiser saber, agora tem que clique aqui. embaixo aqui, cara. Saiba mais. Poxa, ultimamente eu não clico mais embaixo de nada, cara. Clique aqui pra você saber. Não vou clicar, Pra não. se inscrever, para não sei o quê, Aí para coloca receber o seu melhor e-mail. e-mail, cara. Bicho, quando vê com esse negócio de melhor e-mail... Claro que tem coisas boas. Óbvio, gente. Pelo amor de Deus. A gente não pode generalizar. Sim, mas em grande, 90% é ruim, né? 98%, cara, é pacote cheio pra pôr conteúdo. Viu? De uma frustração, você acabou lançando o seu canal. Mesmo caso que o nosso, né, Antônio? Devido a algo que a gente viu, né, que estava um impasse, falou, não, precisamos montar um podcast falando sobre todos esses desafios de empreender. O E você Movie continue? foi assim, né? Meio assim, porque a gente via o quê? Empreendedores não sabendo para onde ir, o que fazer. Quando a gente fala não fazer, é em tudo. Como que eu faço? Eu tenho que registrar minha empresa, eu não preciso registrar minha empresa, eu tenho que registrar minha marca, eu não preciso registrar minha marca. Porque você conversa com empresários hoje que têm anos no mercado e quando eu falo sobre, a gente fala registro de marca, ele fala assim, não, sua marca, sua empresa, sua marca está registrada? Tá lá na junta comercial, tem na Receita Federal, tá tudo ok. Opa, você está falando da sua empresa. A sua marca, não. Sim. Então as pessoas não têm muito essa noção. As questões básicas do empreendedorismo, E tanto ele no real como no digital, né? Então a gente começou a ver essa dificuldade. A gente via a dificuldade do empreendedor achar que se ele tiver um contador, ele não precisa de mais nada. O contador vai responder juridicamente, tudo. Mas isso é cultural. Então, Isso é muito cultural. Além Isso é o Espírito disso, Santo. uma dor, agora eu falo minha, foi para a parte do digital. Que eu nunca mexi. E ao encontrar a Mariana, eu falei, poxa, um anjo do céu, vai resolver minha parte de digital. Né? Então, Não, e como você evoluiu, né, Antônio? Muito, desde quando a gente se entendeu? Então, conheceu. Essa é uma dor que eu tinha, a Mariana veio sanar com digital, e eu vi que não era só minha, era demais. Então as pessoas estão muito cruas ainda para empreender. Né? Não, acho que vem de encontro o que o João falou. Porque então, assim, eles caem na ilusão do que se mostra nas redes sociais e acham que tudo é muito simples, Mas que é só pensa clicar. só. Veio nessa ideia de que, olha, vamos entregar conteúdo. Se você quiser conteúdo, você vai acompanhar o Movie. Porque aqui a gente vai te entregar conteúdo. Sim. Se as pessoas pegarem as nossas lives, são vários temas e todas elas a gente entrega muito conteúdo e ferramentas para que eles possam aplicar esses conteúdos. E a gente não vende nada. A gente entrega de graça porque a gente quer ajudar o próximo. Sim. Uma coisa que eu vejo é muito cultural do Brasil em si, né? Essa falta enorme de capacidade de empreender. Então, vai não só, aí falando da minha área, né, da nossa área. Né? Não tem incentivo. E quando vende que é 1000 maravilhas. E aí a pessoa... Ou o cara vai pro 8 ou 80. Todo mundo acha que, olha, você é um empreendedor, então logo você é um empregador, logo você é um opressor. Na Justiça do Trabalho é um pouco assim, né? Você é um opressor vem mudando. Mas em tese, antigamente era muito mais, mas hoje... Não, mas há essa rivalidade entre o empregador e o empregado. Mas eu acho que isso e a sociedade? Fora da justiça, eu acho que ela é mais política. Eu não acho, Antônio. Eu acho que é muito política. Se a gente for fazer, eu nunca fiz esse tipo de pesquisa, mas é difícil o empregado
que valoriza, que reconhece todos os pontos do empregador dele, Sim, como isso é. assim, nós somos parceiro. É difícil, ainda mais hoje, Mas onde é as muito pessoas cultural. estão. Então, eu acho que é isso que o João está querendo É dizer. cultural. Da empresa também. E O que eu que acho- você vende, o que que você entrega Ah, ao eu seu acho que é da funcionário? sociedade brasileira. E sinceramente, Não eu somente acho da empresa. que tem uma parte que é dom também. Pra Por empreender, exemplo, você fala. Por exemplo, desde que eu formei, aliás, desde que eu era estagiário, eu já me considerava um advogado. Desde que eu era estagiário, Mas essa é a diferença. eu trabalhava mas 14 vocês horas. do direito, desde que vocês entram Não, na faculdade, não, vocês no sentido, consideram que não nessa visão não. Eu entendi. É no Olha, sentido- gente, colocando terror aqui, ó. É no sentido assim, eu já me considerava um pouco dono. Ah, Eu Você vestia a já, camisa de onde você É. trabalhava, onde estagiava. na verdade, nem da onde eu trabalhava, mas do que eu queria me tornar. Então eu já chegava e falava assim, poxa, se eu não sei esse assunto, tem gente que é assim, né? Eu não sei, pronto, eu sou ruim nisso. Não Pronto. vou melhorar. Recurso especial. Eu lembro na época, os estagiários eram raros, obviamente, um estagiário bom de fazer, ou pelo menos minutar um recurso especial, porque é um recurso bem complexo, né, para quem não é da área do direito. É um recurso talvez vocês viram mais que hoje o complexo. assunto É um- vai ser direito, Com hein, muitos gente? pressupostos para que ele possa Exato, subir, pressuposto. né? Mas, cara, pega livros, 2, 3, 4 E vai livros, estudar. lê o final de semana esses 4 livros. Você teve 15 dias para fazer este troço, meu amigo. Em 15 dias você se torna doutor no assunto. Só que você tem duas alternativas. Você pode reconhecer que você não sabe, traçar um caminho para aprender e fazer e quebrar a cabeça, ou você achar que o horário de expediente de 9 às 10 com uma hora de almoço até às 18, aí você chega na sexta, né, larga a caneta igual o peão, né, assim, pum, 18, na segunda às 9h01 você liga o seu computador e acha que a vida é assim. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com isso. Como pessoa mesmo, como Aham. eu já fui no iniciozinho da minha carreira empregado de um escritório, que eu nem me considerava como empregado, só que eu nunca consegui respeitar horário, eu nunca consegui respeitar... Eu também sempre fui assim, sempre fazendo a Mas eu média. acho que esses pontos são o início de que as pessoas querem empreender, porque não concordam com certas coisas, querem resolver problemas. Só que a gente vem de uma sociedade que não nos ensina a empreender. Não. E sim, assim, a gente sai por uma insatisfação, que a gente, né, eu acho que eu não acredito que seja, né, dom, mas devido a tantas insatisfações, né, com a carteira assinada, a gente meio que é jogado para o empreendedorismo, né? Essa expressão, por exemplo, eu preciso de estabilidade, isso que é muito falado. Por exemplo, a minha turma, 2002, da UFES, eram 55 pessoas. Eu acho, claro que eu não tenho um número preciso, mas vamos dizer assim que de 55 pessoas, 3 se tornaram advogados, 2, que eu me recordo assim, rapidamente. Os demais todos partiram para concurso público. Aí você me pergunta, mas tem algum problema nisso? Claro que não. Claro que não. A minha mãe mesmo é servidora, tem pessoas fantásticas, servidores, até na parte privada mesmo, tenho amigos que têm carteira e têm excelentes salários. A questão não é essa, se é bom, se é ruim. Eu entendo ser uma questão de perfil também, mas eu tenho uma dúvida sincera. Se esse perfil ele vem com você geneticamente, ou se você, por exemplo, Desenvolve. Se é possível por exemplo, desenvolver. uma pessoa que nasce em Israel, ela sabe lidar com muito melhor o dinheiro do que uma pessoa que nasce no Brasil, meu amigo. Isso não sou eu que tô falando, e nem Mas aí é cultura, né? Não, assim, Pois é. Nos Estados Unidos, 55% da população dos Estados Unidos aplica na Bolsa de Valores. No Brasil, 2%. Mas olha, se você olhar academicamente falando, desde que você entra numa escola agora, que a BNCC colocou
que um dos temas a serem trabalhados pode ser a educação financeira. E aí também não é um tema obrigatório, né? Sim. Então, assim, como que você vai ter pessoas que sabem, né, trabalhar com dinheiro se os seus pais não aprenderam a trabalhar com dinheiro? Que se uma das principais locais que você aprende é a escola e a escola também não fomenta? Só pra você ter ideia, você falou dos pais. O sonho da minha mãe era que eu fizesse concurso. Minha mãe... Eu acho que é o sonho. Não, eu Qual acho é que a minha mãe... A geração das nossas mães deve ser praticamente a mesma, A né? minha mãe... Minha mãe me manda link de concurso até hoje. Até eu mudar de carro, eu acho, até eu mudar de apartamento e minha mãe ver, pô, eu acho que esse menino tá se dando bem na vida, tá dando certo, até ela parar Tá de... se sustentando, né? tá pagando as contas. Eu acho que até isso acontecer, até pouco tempo atrás, a minha mãe, pô, meu filho, por que você não faz esse concurso aqui, meu filho? Eu falei, mãe, é uma ótima, eu sou muito favorável, eu acho um cargo, ou os cargos maravilhosos, mas... Com todo respeito, não são pra mim. Eu não sei ser outra coisa. Sim. Eu sei. fui funcionária pública e quando eu larguei, meu pai só faltou dizer que eu tinha matado alguém. A minha mãe fala até comigo até hoje, fala assim, meu filho, vai abrir concurso para isso, faz lá, você é inteligente, você vai passar. Mãe, eu não quero concurso, eu Tá gosto tudo de advogar, eu gosto de outras, gosto de empreender. Não, mas pensa direitinho, você vai ganhar menos, mas você vai ter uma estabilidade, vai trabalhar menos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas eu não quero estabilidade, eu não quero trabalhar menos. Eu gosto de trabalhar, gosto de empreender e gosto de poder ganhar o que eu quiser, não ficar limitado àquele teto. Eu acho muito legal porque nós... Assim, Mas os pais sempre preocupam demais, né? Não, Você vai estar a gente nunca cresce para os vai estar pais. com 40, 50 anos, eles vão continuar ali, né? embora, de acordo com a nossa OAB lá, né, o nosso escritório não seja uma entidade comercial, né? Nós somos uma sociedade civil, essas coisas, né? Tudo bem, entendo. Agora... Eu discordo disso daí, tá? Whatever. Mas Tudo bem, isso é um outro assunto, é outro podcast. Porque senão vocês vão ter que explicar o que é isso Não, pra gente entender melhor. Resumidamente, segundo a normativa da OAB, nós não é temos... comércio. Nós não somos uma empresa. Você não pode vender, vamos colocar assim. Você só oferece um serviço, mas não vende. Isso é pra Entendi. Se você não vende na advocacia... Gente, como é que eu presto o serviço e não vendo? Você porque não é filantrópico? Por exemplo, a Você não pode nossa, completar, a nossa você não pode propaganda fazer ela é propaganda. extremamente restrita, ela é regulamentada. Mas eu acho que outras profissões também, medicina é um pouco assim, né? Enfermagem. Outras profissões também, contabilidade, se eu não me engano. Mas a da OAB ela é mais restrita ainda. Tem muitas regras para você... porque de médico a gente ainda vai propaganda. Não, mas tipo assim... Mas não, acho que não Eu pode. também não sei. Conheço. Não pode botar um outdoor... Doutor fulano, acho que não. Mas eles podem, tipo, eles não, eu sei que colocam antes e depois cirurgia eles não plástica podem. e tal, essas coisas assim. Não sei, gente. Vocês aí de casa que sabem, comentem aqui embaixo pra gente. Eu acho que eu já vi de cirurgia plástica, essas coisas nesse nesse cabelo, sentido. eu já vi de cabelo, que me de interessa. De cabelo, de implante. Só que na OAB você não pode colocar um outdoor desse. Não Sim. pode. Não pode, entendeu? Tem regras. Embora tenha alguns caras que botam uns negócios assim, mas... Não é igual nos Estados Unidos que a gente vê. Lá é outra Lá é forma, outra é liberado. Lá é liberado. Mas complementando o que eu estava dizendo, ainda que não tenhamos, mas quando a gente é o dono, cara, você tem outra cabeça do negócio. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, né? Eu sou o doido da mochila no final de semana. Eu boto uma mochila, boto um monte de caneta, marcar texto, fico lendo um monte de coisa e caminhando pelo final de semana, sento nas padarias e tal. Aí as pessoas perguntam, mas você nunca relaxa? Tem umas moças do café, que todo mundo me conhece, nos cafés ali da Praia do Canto, fico rolando pra lá e pra cá. Aí, no domingo, um dia desse, mês passado, me bateu nas costas assim, João, você nunca relaxa? Mas eu tô relaxado. Eu tô super relaxado. Isso aqui pra mim é um prazer danado. Eu costumo dizer que eu nunca sei quando eu tô no lazer, quando eu tô trabalhando. Embora seja placa de caminhão, isso, né? Assim,
E eu gosto das placas de caminhão. Eu falo, a maioria está certa. É verdade. A maioria das placas de caminhão está certa. Só que as pessoas não têm coragem de fazer o simples e o óbvio. Por Quem exemplo, hoje está fazendo o simples está se diferenciando. cara, Nossa, o o simples... mediano tá difícil, querido. É. O mediano tá Básico. virando essa. Cara, é tão simples. Por exemplo, eu tava falando esses dias com o meu nutricionista. Cara, como é que você fica com um corpo maneiro? É simples. Você malha todos os dias, E você fecha a boca. bebe água, você faz uma dieta Come razoável, come certo e dorme. É, E lembrar dorme que direito. dieta tem que sempre falar, né? Que a gente vê muita coisa. É, dieta não é só diminuir comida, não. É comer certo. Certo, na hora certa, tudo direitinho. Mas você concorda que é simples? Se você olhar... Agora, por que tem tanta gente obesa mórbida pelo mundo? Quem está disposto a fazer isso? Pronto. Aí que tá o negócio. É a mesma coisa do empreendedorismo. Empreendedorismo, você quer empreender? Ok, é legal, mas não vai ser fácil. Então, se está disposto a pagar esse preço, acordar cedo, dormir tarde, Frio na barriga, né? Você não sabe... tomar um prejuízo, às vezes no final do mês, segurar aquele prejuízo, voltar no mês seguinte com a mesma força de vontade, né? Não, Você como tá diria, não deixar a sacrificar- peteca cair. Está disposto a sacrificar finais de semana, festa de famílias e tudo mais até o seu negócio decolar? Então, por isso que eu falo, empreender é para poucos. Se você está disposto a fazer isso tudo, você vai colher os frutos lá E na frente. normalmente quem tá disposto a fazer isso é um cara estranho ou uma mulher estranha. Cara, quando eu digo... Você já reparou isso? Ai, Antônio, você é estranho. É um você me cara acha estranha. esquisito. Nós somos esquisitos. Somos. É porque você sai da média. Ai, ninguém entende Toda por vez que que você tá você fazendo sai isso. da média e você não tem aquele... Criticado. Você vai ser criticado. Aquela história, né? Não vai dar certo. Como é que você pensa isso? Ai, que menino esquisito. Depois que dá certo também você é exótico, É. né? Depois que você dá certo, nossa, que legal. Esse Me cara é conta como você exótico. fez. Me conta, né, o Steve Jobs que só usava camisa preta. Preta. O que comia maçã, ele ficou não sei quantos anos só comendo maçã. Enquanto ele era só aquele menino doidinho lá que saiu de Harvard pra fazer Sim. caligrafia, ele era um cara maluco, todo mundo, o maluco, ridículo. Mas quando ele se tornou o dono da Apple, da Apple, nossa, que exótico, ele não usa sapatos, usa camisa preta e come maçã o dia Aí inteiro. virou moda. Aí virou virou moda. moda. Aí os caras A só blusa preta, então. todo moda da mundo moda. usa blusa preta, né? Então, assim, é engraçado ser Eu estranho. acho que assim, empreendedor é se destacar no meio de um mar azul. Né? Assim, todos estão fazendo a mesma coisa e você vai, né, Que eu posso fazer um fugindo. pouquinho diferente. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, Uhum. Mariana. As pessoas estão fazendo as mesmas coisas tão mal, na minha Não, opinião. Ainda tem que isso. Se você fizer, você precisa nem estar no Oceano Azul. Você no Oceano Verde aqui da Baía de Vitória mesmo, tá bom, marrom. cara. Tá marrom, preto, sei lá. Cara, se vai ser o Ponte Azul. você bater os pés, você já tá na frente de muita gente. Eu fiz uma seleção para advogados no meu escritório tem umas 2 semanas. E a conclusão Olha que o eu assunto cheguei... seleção, esses dois aqui, eu tenho certeza. Só um pouquinho. Ô, João, deu o que falar, porque o João me contou essa história e o Antônio também passou por grandes desafios querendo contratar. Não, e assim, a conclusão... Contratar hoje está difícil. A conclusão que eu Contratar cheguei difícil. é que esses meninos e meninas, mulheres, óbvio, e homens, eles não sabem, não é que eles não saibam direito, a área do direito, eles não sabem o português básico. Cara, os textos que eu lia, eu ficava muito triste. Porque tem isso também. Eu sou um paranoico por língua portuguesa. Eu faço aula de português, cara, há 13 anos. Assim, é um dos meus hobbies. Me perguntaram qual era o meu hobby preferido. Eu falei, é o preto de bolinha. mas, brincando, é um hobby que eu até parei já tem um tempo, mas fiz por muitos anos. Então é um ponto muito forte. Eu acho assim, que, poxa, o fulano ou a cicrano que quer se tornar advogado, ele pelo menos tem que ter noções básicas de português. E aí o camarada... Vamos lá, no meu escritório.
para minha equipe, né? Eu lido com direito tributário e direito público, porque eu advogo também para um sindicato de servidores, então tem muita questão de direito público. Então, e já advoguei por muitos anos nessa área de administrativo também. Então, se você está vindo para minha área, para minha equipe, e eu peço para você escrever um texto de uma lauda, você vai escrever sobre o que, Jesus? Aí tinha gente lá que escrevia sobre direito homoafetivo. Sei lá, Foge estritamente. Poxa, veja, tributário. é uma área ótima, é um assunto que me interessa. E que tem crescido bastante. E que tem crescido, né? que eu defendo, mas a questão não é se é interessante ou não. É Cara, o que você precisa. você tá para uma área que é de direito público, administrativo e direito tributário. Ah, mas eu tô no 5º período, não tive. Então escreve sobre teoria do direito, escreve sobre teoria do Estado, escreve menos algo que tem a algo ver. que tem a ver. Como é que você vai chegar e escrever sobre uso capião? Não, tem. Sabe o que eu fico pensando? O que passa na cabeça da pessoa Eu pra não escrever? vou falar os temas também, eu tenho pra pessoa não se sentir magoada se alguém tivesse. Não vou falar os temas. Mas vamos lá. É um escritório, é uma equipe. O básico, você queria o básico. Se eu tô pretendendo entrar num escritório de direito tributário, eu tenho que falar sobre o quê? Direito tributário. Gente, você tá aí procurando emprego. Se você for para a seleção do João, por favor, escreva sobre direito tributário. Direito Se for para o administrativo. Antônio, escreva. Existe direito empresarial? Sim. Sim. Empresarial. Direito empresarial, de franquias. Isso aí. Procure, investigue para quem você está mandando. O Olha, abençoado do currículo. Uma outra Eu coisa. chego lá, a seleção, eu abri lá o escritório, já falei, ó, para tal área do escritório. O pessoal chegou lá e falou assim, não, eu gosto de direito criminal. Mas eu não mexo em direito criminal, eu não faço no meu escritório. Ah, mas é minha paixão. Beleza, maravilha. Muito legal. Segue sua vida. Só não encaixa no perfil do escritório. É igual isso aí. Eu tô vendendo um carro, eu coloquei com todas as letras, não aceito troca. Todo mundo, você troca por... Não, Cara, eles você não não leem a sabe ler, legenda, cara. Eles não leem a legenda. Eu nem vou Gente, por falar, favor, aconteceu com a gente recentemente. leia a legenda, gente. Por favor, das coisas. Não, é complicado. Não, e outra coisa que eu observo também nas minhas seleções, você deve fazer isso também, é assim, eu dou pego um auto de infração, eu lido muito com autos de infração, né? Tiro, obviamente, os dados da empresa, que chegue até a empresa X, entrego para a pessoa, eu já fiz essa defesa, então eu já sei os pontos, e falo fulano ou fulana. Eu marco normalmente de manhã, 9 horas da manhã, a pessoa chega. Você pode usar todos os livros que tem aqui, você pode usar o sistema. Pegar tem o muito computador. modelo, né, já pronto. Você pode fazer o que você quiser. Agora, eu quero uma solução para isso aqui. Você pode me colocar os tópicos ou já fazer a defesa. Você é advogado ou advogada. Pensa aí sobre isso aí. Há quanto tempo eu tenho? O tempo que você quiser. Cara, teve uma pessoa que ele chegou 9 da manhã, saiu 8 da noite. Quando ele me entregou 8 da noite, eu nem li o que ele escreveu. Falei, cara, você pode começar segunda-feira. Porque o cara que fica esse tempo todo... Cara, eu já gostei. Agora, teve a mesma pessoa, outras pessoas que falam, não, peraí, já deu meu tempo aqui, 1 hora, não sei o que, tal. Amanhã eu termino. Amanhã eu posso voltar. Não, ainda se a pessoa fala amanhã, tudo bem. Eu tô com compromisso e tal. Mas e quando? Não, só posso ficar isso. Aí você então lembra... você valoriza o empenho, é isso. Porque, veja, a vaga é para advogado. As pessoas precisam entender isso. Advogado vive de prazo. Meu amigo, você tá procurando vaga para advogado, cara. O problema não tem hora. Isso aí. O problema não tem hora, sabe? Inclusive, falar em problema... Pausa para o problema. Eu gosto muito... Eu estava brincando, pensando sobre o que eu falaria aqui, né?
assim, refletindo. Uhum. E pensando assim, diferenciais, né, que nós podemos ter no empreendedorismo. Eu digo que na advocacia existe um mal. Claro que eu vou generalizar, com belíssimas exceções, mas existe um mal do advogado não atender telefone. Você já viu isso? Muito. Existe um mal. E eu via isso ao longo da minha vida. Perdão. No escritório que a gente recebe de clientes que estão vindo até de outros advogados que fala assim, doutor, nunca mais largo aqui vocês, porque a hora que liga, a hora que manda o WhatsApp, vocês respondem, não deixa a gente esperando, a gente consegue falar com o escritório. E isso é o básico, que eu falo, isso é básico. Não, Você é básico prestador de bem serviço, feito hoje, é básico. você reina. Entendeu? Isso é básico. Por exemplo, eu acabei de responder aqui para essas minhas clientes. Eu estou numa reunião, assim que eu sair Acabei de mandar mensagem também. Eu vou retornar. Porque, para mim, isso é lei absoluta lá no escritório. E eu tenho o maior prazer todos os meus clientes. De certa forma, é engraçado. Parece até mentira, mas é verdade. Pelo menos 90 e poucos, ou talvez 100%, eu só aceito clientes que eu goste dele de alguma forma. Porque senão não vai ter empenho. Mas para você manter essa qualidade, João, você tem que ter poucos clientes, não muitos, não? Eu tenho poucos clientes lá no escritório. Porque senão você acaba tendo que ampliar e não consegue. Não, Se consegue ter essa mesma atenção aí, esse é o nosso paradoxo. Esse é o paradoxo clientes. de todo advogado, acho que de todo escritório, que é o seguinte: claro, você precisa. Ou você tem pouquíssimos clientes e o seu ticket médio é alto. Para isso, você tem que ter um diferencial, um valor agregado muito grande. Sim. O que é difícil, o que é extremamente difícil. Porque é um mercado extremamente competitivo, né? Assim, se for lá o volume de pessoas advogadas... Eu não sei também se o mercado é competitivo. Competitivo que eu falo pelo número de pessoas atuando, vamos dizer assim. Porque tem advogado para dar em árvore, Não, né? mas olha só, o que ele está falando assim, no mercado high ticket, que a gente chama, são poucos. Ah, sim. Então, se você se diferenciar, investir nessa diferenciação, você vai conseguir se destacar, se for, né? Claro consegue. Mas é claro que depende são várias variáveis, claro. né? A gente... Vamos lá no escritório. Nós somos essa espécie de escritório, em São Paulo chama-se de escritório boutique, né? A gente não tem muitos clientes, a gente não tem causas de massa, chama-se causas de massa, aquele monte de audiência, aquele monte de coisa, demandas repetitivas, nós não temos isso, nem conseguiríamos tocar isso, mas nós temos poucas e complexas questões. Então, os clientes que nos procuram, que nos contratam, eles querem ser atendidos pelo telefone quando eles ligam. Sim. Claro, obviamente, quando você está num compromisso, eu estou aqui, eu não posso atender um telefone, óbvio. Mas daqui é uma exceção. 40 minutos, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é: oi fulano, oi cicrano. E outra coisa... que se eu pudesse passar para... Se tem algum iniciante, pessoas que gostariam de uma dica. Eu recebo ligações, eu fico feliz. E não me incomoda, pode ser qualquer hora. Eu penso dessa forma também. Eu já ouvi alguns colegas falar assim: mas me ligou depois das 18, eu ignoro. Eu fico pensando, cara, assim... As pessoas... Eu acho o horário mais tranquilo é responder depois desses As pessoas que procuram um advogado com um problema, seja um problema, no meu ponto de vista, probleminha ou problemão, para a pessoa que está te procurando, é o maior problema da vida dela. E se eu não tivesse empatia e segurar e me colocar no lugar dela... Então... O cara, poxa, às vezes a pessoa tá com angústia, tá no domingo angustiada, ela vai passar 24 horas para falar porque eu não posso. Cara, eu tenho vários clientes que me ligam e eu tenho prazer de atendê-los.
Sinceramente. Não Sou me assim também. incomoda em nada. Pode me ligar à noite, de Segunda-feira. madrugada. Segunda-feira eu fechei um contrato, era 9,52. Tá lá, assinatura digital 9,52. Eu estava fechando o contrato. Por quê? Atendi o cliente depois das 18 horas, comecei a tratativa, era 9h40 mais ou menos, eu mandei o contrato para ele, procuração, as coisas todas, 9h52 chegou no meu sistema. Mas aí Assinado. eu queria saber como colocar limites, então. Porque, assim, às vezes não vai, dependendo do ramo que a pessoa atua, não vai ser saudável ela ter essa flexibilidade. Não, é Mariana, claro equipe, que- eu acho. É claro que, assim, pelo menos eu pondero. Porque aqui a gente está falando, assim, para diversos grupos de empreendedores, Sim. né? É. Como encontrar esse equilíbrio, sabe? Isso é muito relativo, acho que o serviço que você presta, né? Uhum. Quem mexe com criminal, vamos colocar, falando da área do direito, quem Não, mexe e com criminal. fugindo da área do direito, por exemplo. Quem vai recusar uma ligação sábado, domingo, Uhum. meia-noite? É, que é a Pode hora ser que um- o cara tá preso. É. Sim, sim. Agora, eu acho que isso daí. Mas eu tô querendo ampliar Não. a discussão para as Sim. outras áreas. Eu vai acho o muito seguinte. do tipo de serviço que você presta. E depende muito também. A gente vai passando o tempo, a gente vai sabendo o intuito do cliente também. Já aconteceu de eu ter que bloquear o cara e falar, bicho, ó, vou cancelar esse contrato, X. Porque você vê, você tem também experiência, Uhum. você vê a intenção. Quando a pessoa realmente está angustiada naquele ponto, Sim. ele ligou 1, 2, 3 vezes, ela tem a noção do equilíbrio, tem noção de que, pô, o cara te atendeu porque ele foi bacana, ele gostou, mas espera lá. E tem aquele abusado. Até porque a gente educa os nossos clientes, né? É. De acordo com Eu como é a forma que você trabalha. já deve ter acontecido com você inúmeras vezes, por exemplo, lá no escritório acontece. De vez em quando, graças a Deus, está cada vez mais raro, o cara chega. Um auto de infração, por exemplo. Auto de infração consideráveis. Vamos lá, 5 milhões de reais. O cara tem 30 dias. Doutor, dá uma olhada aí, a gente vai marcar uma reunião. Aí, passando uma semana, assim, e aí a reunião? Eu já olhei, a olhada já tá dada. Agora a gente tem que sentar, fechar o contrato para eu fazer a defesa. 2 semanas. Tá entendendo? Aham, acontece. Sei E como aí é que é isso. eu falei, meu amigo, eu já dei uma olhada, mas eu só vou fazer Vou te quando- entregar a se solução. porventura nós fecharmos. Você não vai achar que eu vou fazer e depois a gente vai conversar, porque, cara, não funciona assim. Embora isso pareça meio óbvio, é raro, Demais. mas é raro, mas o acontece. óbvio tem que ser dito. É raro, mas acontece. É. Eu queria retomar um ponto que você disse anteriormente sobre o desafio de contratar. Então, aí, a gente já sabe que existe esse problema não só na área O do maior direito. desafio é a qualificação das Então, pessoas. como contratar bem ou como talvez treinar essa pessoa que está contratando, quem está nos ouvindo, eu tenho certeza, se for empreendedor, está passando por esses desafios, porque eu também passo na minha área e aqui no direito também vocês Olha, passam. Como resolver isso? eu posso falar uma coisa que talvez vocês nem concordem comigo, que talvez eu vá um pouco contra a maré nessa minha opinião. Hoje em dia está muito comum falar em soft skills, né? Todo Sim. mundo só fala em soft Uhum. skills, mas esquecem do hard skills, esquecem do CDF, sabe? Alguém mais quer café, gente? Só um. Igor, ajuda a gente. Café e água. Aí, cara, nessa, o que eu quero dizer? Tá todo mundo água, querendo fazer retórica, que é muito legal. Tá todo mundo querendo fazer uma boa apresentação nas páginas, né? Na internet, nas redes sociais, que é fundamental. Tá todo mundo querendo networking também, que é a palavra da moda. Tá, e o conteúdo? Sim, tá se perdendo, né? Porque tá ficando muito raso. E a técnica, meu Obrigada, amigo? Igor. Tudo bem, você não precisa ser um brutamontes.
né? Aquele cara que só estuda, mas um quadrúpede, né? Grosso, não se dá bem, não sabe trabalhar em equipe. Agora, está se vendo muitas soft skills, essa expressão da moda, mas sentar a bunda na cadeira e estudar e ler os clássicos, por exemplo. Eu tava conversando com um fulano dia desse para ser estagiário lá no escritório. Como é que eu faço para ser estagiário lá? Aí o cara vem todo empolgado, né, tal. Eu falei, cara, olha só, se você quer. Então, ó, tem uma listagem aqui de 6 livros que eu vou te dar. Você não vai ter nem... Você não pode nem dar a desculpa que você tem que comprar. Eu vou te dar os 6 livros. Mas você só vai entrar aqui se você fichar os 6 livros à mão. À mão. Se for no computador, não serve. À mão. Um papel ao maço. Você tá no... Tem tempo que eu não ouço isso. Você tava no terceiro período. Terceiro período, eu te dou aí 1 ano para você fazer isso. Eu quero ver suas notas e você fiche. Esses 6 livros são livros básicos, importantes, e que se você me entregar isso aqui, você tá empregado na hora. Eu já propus isso. É um exercício. Eu já propus isso para uns 4 pessoas. Nenhum aceitou. Não, aceitam, só não voltam. Eu acho que, João, porque aí a gente bate em um ponto, que é pensar a longo prazo. Se eu já falo para a pessoa que vai demorar, que ela tem até 1 ano, ela pensa, cara, eu tô querendo fazer um estágio, eu vou pegar esse tanto de coisa para fazer até 1 ano, para depois eu voltar aqui. Mas ela pode me entregar no mês que é o seguinte. Não, mas eu tô falando, na cabeça dela, ela já faz uma visão a longo prazo e hoje as pessoas são imediatistas. Mas o que eu falei também para muitos? Aí que tá o pulo do gato. Eu falei, olha... Não, tô concordando com você. À medida que você for fazendo, você vai me mandando. Eu juro pra vocês, o primeiro que me mandasse um livro, um capítulo, não precisa de um livro, um capítulo eu já contrataria. Que ele já fez mais do que os demais. Mas eu quero dizer isso, na cabeça dele... Porque se ele se diferenciou e fez e leu aquele livro... Cara, eu passo Introdução ao Estudo do Direito, Ter Sampaio Ferraz Júnior. Um livro extremamente complexo. É um livro enjoado, vamos dizer assim. Para quem não gosta, ainda mais garoto de 2º, 3º período, é um livro duro pro cara ler. Lições Preliminares de Direito, de Miguel Reale Júnior. De Miguel Reale. Adoro esse livro. Um livro fantástico, português brilhante, maravilhoso. Pequeno, tem lá 300, 400 páginas. Se o cara pegasse o capítulo 1º e me mandasse, juro pra você, agora eu não vou mais fazer a prova porque caiu, né? Agora todo mundo vai... Mas é óbvio que eu não ia esperar que ele fizesse fichamento dos 6. Mas eu tô falando, a pessoa ao deparar com essa proposta sua e essa visão a longo prazo, quer dizer, para uma pessoa, a maioria de nós hoje, né? Até posso me incluir para certas coisas. Querendo tudo imediato, eu quero ser seu estagiário agora, eu não quero fazer esse tanto de coisa, não. Então ela não consegue visualizar. Pois é, mas... Não estou falando que é certo. Sim. Eu estou falando que esse é um problema. A gente fala... Uma pergunta simples. E aí, depois da faculdade, o que você vai fazer? A maioria não sabe. Entendeu? Mas não sabe porque não estuda. Esse é o problema. Acho que o maior problema das pessoas hoje é qualificação. Então, mas não é uma qualificação, tem muita qualificação. As pessoas, por tanto um leque de tanta oportunidades, elas ficam mais paradas do que então, Mariana, executando. Seguinte, quando eu falo em qualificação, eu estou dizendo o seguinte, se eu sou dentista e quero entrar numa clínica aí grande, alguma coisa, eu tenho que mostrar, tá qualificado para estar ali. Se eu sou, vamos falar da área do direito, se ele vai entrar no escritório, ele tem que saber o mínimo. Mas ela não quer nem aprender hoje, eu acho então, também que é um dos problemas. Se ele for, vamos colocar, para a área do marketing, eu não tenho como falar assim, Mariana, tá uma vaga lá no seu negócio, na sua empresa, eu falo assim, Mariana, mandei meu currículo aqui e gostaria de ser contratado, queria participar do processo seletivo. Mas é algo que eu nunca me qualifiquei, eu não tenho condições, capacidade técnica para preencher essa vaga. E Antônio,
Então, acho que falta hoje muita capacidade técnica para as pessoas Eu acho que as duas coisas todos os juntas. ramos. E As vou pessoas dizer não uma outra querem coisa. parar, estudar e aprender. E vou Esse é o dizer problema. outra coisa. As pessoas colocam dinheiro na frente de qualquer coisa. Cara, estagiário, aprendam, por favor. Estagiário, ele tem uma bolsa, eu não sei porquê. Eu acho que estagiário não tinha que receber. É polêmico, vamos me cancelar, não sei o quê. Cara, eu brinco que hoje em dia, eu Eles tenho estão indo pelo dinheiro, pela bolsa. 17 anos de advocacia. Se o Humberto Ávila, o maior, para mim, um dos maiores tributaristas do Brasil, se talvez o maior, o Luiz Eduardo Chueire, Paulo de Barros Carvalho, assim, os grandes nomes do tributário, chegasse para mim e falasse: João Paulo, você vai advogar para mim e vai me pagar 20 mil reais por mês. Eu falo, quando eu começo? As pessoas esquecem que o dinheiro vem a reboque do conhecimento. E você tem que estar sempre buscando conhecimento. Não adianta você ser um medíocre, aliás, menos do que um medíocre, e ficar buscando dinheiro que você não vai receber, cara. Você até pode dar umas sortes, porque na advocacia tem isso, né? Se você for bom de lábia, você dá sorte. Aí você pegou ali Mas aquele você negócio. não sustenta Só que você não sustenta, porque você pegou, mas você não sabe dar conta. É. Teve um escritório X que ele é desses vendedor de sonhos, sabe? Só que ele é bem vestido, cara, tal. Aí, só que ele vende a resolução do sonho, só que ele não sabe como fazer o sonho, como ele não sabe realizar. Ele não sabe construir o sonho. Eu brinco que o sonho, esse pessoal, eles precisam do quê? Da época do pica-pau. Lembra do pica-pau que ele jogava uma árvore e saía uma vassoura do outro lado, assim? É isso que essa galera precisa, mas rarissimamente conseguem. Que é dar a resposta técnica adequada. Aí você fala, poxa, mas todo ano milhares de estudantes são colocados na área como advogados, como não sei o quê, passa pela prova da OAB, uma boa parte. É triste demais. Pelo menos nesse ramo que eu atuo no público, no tributário. Aí você, meu Deus do céu, que tristeza. Que coisa horrível. Eu pergunto, qual foi o último livro que você leu? Aí o cara... eu acho que foi... Você tá passando todas as suas técnicas de contratação. Cara, ninguém lê nada mais, cara. Verdade. Dia desse, não, uns anos atrás, eu tinha um enteado. Aí, na listagem dos livros dele pro colégio, tava lá, acho que Moby Dick. Eu falei, pô, bicho, vai ler Moby Dick, cara? Aí eu falei, pô, mas tô achando fino assim, deixa eu dar uma olhada. Versão resumida do Moby Dick. Deixou de ser Moby Dick. Verdade. Eu tinha um terror, gente, na época de escola. Era assim, todo ano tinha que ler 3, 4 clássicos, né? E aí a gente... E a gente tinha que ler mesmo, porque senão a professora não aceitava. Hoje em dia a pessoa vai lá, pega o resumo, o professor aceita e acaba não lendo. E assim, no meio do caminho a gente acabava gostando, né, da leitura, né, mediante aí como a professora ou o professor conduzia o ato. Agora, não vejo meus sobrinhos, não vejo colocando assim, mesmo que na escola. Olha, Talvez coloca de forma resumida, igual desse rapaz. Aí eu falei com um camarada dia desses, que eu tava buscando estágio, eu falei, você tá em qual período? Tô no segundo. Como é que são suas aulas? Os professores adotam um livro base, né? Não. É slide. Não, slide para aula, né? Mas você chega em casa, você tem que ler alguma coisa. Não, a gente lê o slide. Cara, é óbvio que vai dar problema. É óbvio. Aí esse cara
vai chegar e falar que a prova da OAB é injusta, Cara, não é. É óbvio. Aí eu falei pra ele, fulano, você quer passar em primeiro na OAB e ser um advogado minimamente destacado? Eu falei, pô, mas é óbvio, fala qual é o segredo desses cursos do... Todo mundo procurando uma fórmula mágica. Do clique aqui e saiba mais, sabe? O cara vendendo os cursos. Aham. É simples, cara. É assim, lê o livro base. Um só. Vai na livraria, coisa rara, né? Que tá cada vez menos. Você vai na livraria, vamos lá, direito civil. Tem aqui, tem fulano, cicrano, beltrano. Você folheia umas 4, 5 páginas que forem mais agradáveis para você. Você gostou desse fulano? Então você compra o livro número 1, Direito Civil Introdutório. Aí não tem a introdução que você vai ter o Direito Civil 1 na faculdade, que você tem esse monte de slide aí? Pois é, então você pega isso tudo, você toma isso como se fosse um iceberg. Pontinha do iceberg. Você começa a ter uma noção. Aí você vai lá no livro, vai capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3... Tá. No penal, a introdução ao direito penal. Mas eu não gosto de penal. Deixa isso, depois você vê. Depois, lá na frente você decide se você vai gostar ou não. Lê o basicão. Pega um livro básico ali, um manualzão. Cara, se você fizer isso, você passa em primeiro lugar. Você passa com 10 na OAB e vai ser um bom advogado, sim. Verdade. Muito bem quisto. Pô, mas é só isso? Cara, o básico funciona. O básico funciona, legal isso. Aproveitando que você tocou nesse assunto, você aí é um apaixonado por livros antigos, não é? Sim. Conta um pouquinho sobre Então, isso. como eu sou apaixonado por conta... Eu sempre gostei, né, de comprar livros, né, de ler, de guardar, de ter o conhecimento. E eu, exatamente por conta disso, e também irritado com essas vendas falsas que o pessoal faz. Aí, Mas você gosta de ter conhecimento e compartilhar ou não? Você gosta de ter para você? não, compartilhar. Só que eu não sei se eu tenho para compartilhar, então eu fico tentando acumular para compartilhar. Não, quanto mais você compartilha, mais vai sobrando lugar para É igual o cara fala ter assim, mais. eu gosto de ajudar os outros, mas para você ajudar os outros com dinheiro, você precisa ter dinheiro para poder ajudar. Ah, não acredito. Mas como que você ajuda com dinheiro sem ter dinheiro? Não, eu costumo dizer que as pessoas, a maioria das pessoas não precisam de dinheiro. Sabia? Elas precisam talvez de algo naquele momento que não é o dinheiro e que você pode ajudá-las. É uma boa reflexão. Então, por isso, o seu conhecimento, mesmo que talvez não estou aí falando, mas mesmo que pouco ou muito, ele realmente vai conseguir ajudar a pessoa que está naquele momento precisando daquele tipo de informação. É uma boa. Eu não acredito. Eu acho que quanto mais você compartilha aquilo que você sabe, ou que você ajuda com aquilo que você sabe fazer, isso só vai crescendo e ampliando mesmo. A melhor forma de aprender é ensinar. Sim. Aí, o que acontece? Eu comecei a comprar, sempre gostei. Aí, olha que coisa. Eu cheguei a ter tantos livros, que eu sempre publiquei no meu Instagram. Era um hobby que eu tinha, assim, bem simples. Tá? Pô, achei esse livro bacana. Certa vez, um dono de uma editora muito séria do direito tributário, editora Quartier Latam, por intermédio de um conhecido meu, falou: João, você quer que eu te patrocine? Eu te mando aí umas caixas de livros, você faz o seu Linktree lá no Amazon, né? Na Amazon, você divulga o livro, faz um perfil e vende esse livro no perfil. Aí eu falei, beleza. Fiz o perfil, nome meio brega, Tributário Top, para quem quiser, quem gostar da área do direito tributário, tá lá. Eu falo de alguns livros lá e começou a fazer sucesso também esse perfil. Cara, tem quase 10 mil seguidores lá, o pessoal fala, o pessoal compra, o pessoal vende. Dá um stopzinho só para essa história que é muito interessante, gente, que eu tenho comunicado. O Antônio, como é um advogado aí, né, bem requisitado, né, Antônio, vai ter que nos deixar para a gente continuar aqui o podcast juntos, tá?
Pode continuar. Posso? Pode, deve. Infelizmente, vou ter que dar uma saída agora, mas espero continuar a nossa conversa, hein? Fora daqui. Pô, claro, um prazer, Antônio. Obrigado aí. Cara, prazer todo meu. Uma honra conhecer você. Igualmente. Muito legal, gostoso esse bate-papo. Acho que a gente tem que marcar um café fora para Bora. colocar mais isso, né, Sim, Mariana? sim. Eu sabia que vocês iam se conectar super bem aí, porque o assunto de vocês é bem interessante. Pior que a gente fala aqui, as dificuldades são as mesmas, né? É contratação, qualificação, essas coisas. Então, A diferença é que nós, empreendedores, a gente busca soluções para os problemas. sim. Quem não gosta de empreender, sem falar mal, mas talvez já falando, busca problema para as soluções. Ai. Já reparou isso? E só reclama. O bom do empreendedor, claro, gente, é óbvio que tem exceções, né? Porque só que se a gente ficar falando das exceções, a gente não fala. É isso que eu digo. Aham. Se a gente não generalizar a fala, a gente não tem fala, né? A gente, não, mas o fulano, então não posso falar. É claro, com as exceções devidas, mas o empreendedor, em regra, busca soluções para problemas. Sim. É isso que a gente faz, é resolver problema. E o nosso valor é Tá nisso. nisso. Gente, Então, Antônio, vou ter que ir, vou ter que me até ausentar. o próximo episódio. Pessoal, até mais. Vou ter que ausentar agora, mas no próximo tô aqui de novo com vocês. Um abraço, Antônio. Um abraço. Tudo bom. E a Obrigado, gente cara. vai continuar, né, Bora. ô, João? Bora. Então, continuando aí a história, como você se apaixonou pelos livros e tornou-se um hobby. Porque eu acho que longe dos livros não há salvação. É? Eu brinco assim, mas... Eu brinco falando sério, né? Sim. Eu não... Assim, de fato, não tem como você fazer uma boa peça jurídica se você não tiver conhecimento. Não tem como você fazer uma boa sustentação oral se você não tiver conhecimento. Tanto que quanto mais você estuda, quanto mais você lê, melhor você fala, melhor você escreve. Se você lê pouco ou coisas ruins, porque também tem isso, né? Não é ler muito. Ler muito o quê? Um monte de porcaria. É claro que, para quem não ler nada, ler porcaria é menos pior do que não ler. Sim, sim, claro. Agora, eu leio um monte de meia dúzia de livro de autoajuda. Assim, adoro livro de autoajuda, tá? Eu tenho todos, eu acho. Eu recomendo a todo mundo ler. Mas também tem que ampliar o repertório. Mas tem que ampliar. Não é porque... Muita gente é meio radical, né? Não é porque o livro de autoajuda, maioria das vezes fala o óbvio, que o óbvio não precisa ser lido. É importante. Por exemplo, eu adoro ir para esses treinamentos de coach. Não vou nem falar de XY, porque para mim é muito parecido um ou outro. Sim. Então não vou ficar fazendo propaganda para ninguém. Mas acho todos importantes. Para aquele momento ali, ele cumpre o seu Para papel. aquele momento, desde que você saiba que aquele momento e para que ele efetivamente serve, ele é brilhante. Sabe o que eu observo, o João, e que eu faço também? Para determinados assuntos, a gente não começa com complexo. A gente começa com fácil, né? Até você aí no seu jogo, no videogame. Assim também é nos assuntos. Você começa ouvindo, lendo a leitura básica, mais fácil. Depois que você vai, né, conhecendo sobre aquilo, você vai ampliando e assim subindo a escadinha. Você vai para o médio até o mais complexo, aí dentro de leitura, de capacitação, desses treinamentos. A gente há de convir que a leitura motivacional, de autoajuda, ela é uma leitura mais fácil. E para uma sociedade que se lê muito pouco, isso se pega muito bem. Só que aí a pessoa tem, cara, isso aqui tá fácil. Deixa eu ampliar e pegar algo que me dê mais dificuldade, que eu consiga aí, né,
ter também uma outra visão de um outro autor sobre aquele assunto, mas as pessoas, aí a gente bate naquela mesma tecla anterior, as pessoas não aprenderam a fazer esse tipo de comparação. Não, aí fica pra só estudar. naquilo. Só naquilo. Não. E falando do mesmo jeito. Você já notou como as pessoas falam do mesmo jeito, que começa a ler sobre algo ou seguir alguém aí nas redes sociais? Por exemplo, porque o meu lado feminino se liga com o homem masculino. Falei, cara, tem umas coisas assim que as pessoas falam, elas não refletem, elas não olham. Tem umas teorias psicológicas que uns caras inventam. Eu acho que é modismo. Eles vão pegando e vão dando novos nomes para as coisas, e as pessoas vão replicando sobre isso. Não, e é engraçado. Vira quase uma doença. Todo mundo pega. Engraçado que todo mundo fica repetindo assim, cara. Sem refletir. Não, porque o importante é aparecer. E aparecer mal. Uhum. Esse é o problema. Eu faço uma comparação do livro de autoajuda com a poupança. Poupança é ruim? Depende do ponto de vista. Para aquela pessoa que não conseguia juntar nada, aquela pessoa que só devia, e tem uma poupança, é ótimo. Poxa, olha como ela avançou. Antes ela ia sair devendo no cartão estourado, não sei o quê. Hoje ela tem uma poupança. Hoje ela não deve nada e tem uma poupança. Sim. Tá. Do ponto de vista de investimento, friamente falando, a poupança é bom? Não, é um lixo. Não se investe em poupança hoje em dia. Porque você botar dinheiro em poupança, você está perdendo dinheiro. Literalmente, porque a inflação é maior do que o que rende a poupança. Então, tudo depende do seu ponto de vista. Sim. Estava lendo uma entrevista do Maurício de Souza, que ele tentou da Cebolinha, da historinha em quadrinho. Tá na Veja, acho que na Veja, na Isto É, dessa semana, que ele falou que ele concorreu à vaga na Academia Brasileira de Letras. Sim. E ele perdeu a vaga lá, porque uma concorrência, e na época criou aquela discussão se gibi era ou não literatura. Sim. Ele falou, é claro que é literatura. Quantas milhares de crianças aprenderam a ler? Né? Mas não é Guimarães Rosa. Claro que não, mas cada literatura tem a sua importância. Tem literatura de cordel, tem literatura clássica, tem literatura XYZ. Agora, todas têm a sua importância. Tem um momento, né, no desenvolvimento aí, no caso. Né? E assim, né? Eu acho que, voltando ao nosso assunto de empreendedorismo, especialmente na minha área, mas eu acho que serve para todas. As pessoas tinham que se cobrar mais. As pessoas se cobram pouco. Mais uma vez, generalizando. Né? Se cobrar como, assim? Porque hoje eu vejo que as pessoas se cobram mais pro lado mais emocional, afetivo, sabe? Tá tudo... Hoje em dia, a parte afetiva das pessoas está muito baqueada. Muito debilitada, muito farmácia, fragilizada. Já viu? É muita farmácia surgindo, é muito remédio controlado. Nossa, nós desviamos um assunto total, né? Mas tem a ver. Não, mas tem a ver. Não, tô falando assim, você tava falando dos livros raros, cedo, tudo. Mas depois a gente volta nesse assunto. É porque assim, a gente adora conversar, pessoal. Mas a gente vai voltar. Mas tem a ver. Porque aí... Você tá com tempo, né? Tô. Eu nem me lembro o que eu tava falando. Você falando tanto que nem lembra. Pera aí que eu vou lembrar. Mas você tá com tempo. Tô. Você quer lembrar qual tá. parte? As pessoas precisam se cobrar mais Sim. tecnicamente. Assim... a gente sabe quando fez uma coisa ruim. Sabe, cara, a gente pode até tentar. Você pode até tacar com preguiça. Não, você pode até tentar. Tampar o sol com a peneira. Mas a gente sabe que fez mal. Você sabe que tá horroroso. Verdade, gente, a gente sabe. Você sabe que aquilo tá uma Coloca porcaria. aí, você sabe quando você fez um trabalho mal feito? Claro que sabe. Cara, não é possível que a pessoa não saiba que tem que justificar um texto para ele não ficar sambando.
Pô, será que a pessoa não sabe que botar um e-mail fica mais bonitinho, botar um afastamento bonitinho, Justificar. justificar? Pô, procura uma letra bonita. Eu falo lá no escritório, as petições têm que ser bonitas. Estética. Eu acho que acho não, tenho certeza. As pessoas estão perdendo a estética de tudo. Sabe? Assim, é cada coisa. Vamos Ou pular o da. contrário, ou só pensa em estética e não tem conteúdo. Não, Aí- mas é menos ainda do que isso. Que se fosse isso somente, tem como a gente vir com a parte técnica. Só que as pessoas estão gostando do feio. Estão aplaudindo o feio, seja na moda, seja, né? Ah, isso passa, então vou deixar, então não vou ter o capricho. Seja com ela mesma. Vocês já observaram como as pessoas estão se esforçando para ficar feias? Não, aí eu lembrei, tem razão. É porque aí você tem que entender tudo, porque se você não entender o feio, você tá sendo preconceituoso com o feio, cara. Não, cara, o feio é feio e ponto. Eu lembrei que eu tava A falando. técnica importa e o estético também. É uma Claro, junção, claro. entendeu? Eu lembrei agora o que eu ia falar. As pessoas, como não estão se cobrando e tá vendo essa vitimização, aí o cara, ele não se cobra, e ainda tem uma justificativa. Tadinho, ele é isso, tadinho, ele é aquilo. Aí ele vai continuando na mediocridade. Eu vejo assim, com as pessoas que eu trabalho. Se eu falar. Eu tenho para mim, assim, há muito tempo. Se você falar do meu trabalho, você não está falando sobre mim. Sobre quem eu sou. Não, sobre o teu trabalho. Se você fala do meu comportamento, é a mesma coisa. Você não fala sobre quem eu sou. Mas dificilmente as pessoas conseguem fazer essa comparação. Mas é porque elas não sabem dividir. Tipo assim, eu tenho uma frase que eu sempre digo que é: isso não me afeta porque eu sei quem eu sou. Então você pode falar, sambar em cima do meu trabalho. Se eu reconhecer que ele está mal feito, eu vou falar com você e vou refazer. E não tem nada a ver E com a não pessoa, tem nada a ver com a minha pessoa, cara. Olha, você teria... Acontece isso comigo. E isso não me deixa para baixo. Pelo contrário, o cara que aponta um erro no meu trabalho, Ele me ajuda. ele me ajuda muito. Então, quando eu pergunto assim aos meus clientes, sinceramente, o que é que deu errado? E ele me diz, isso para mim é fundamental. Eu falo com os meus sócios, olha... Esse que é o famoso feedback de verdade, verdade. né? Entendeu? E eu falo com meus sócios assim, verdadeiramente, olha, tapinha nas costas é muito legal, mas depois eu quero o feedback para eu dar o passo a mais. Se vocês só me derem tapinha nas costas, eu permaneço no mesmo lugar. E eu só ia concluir porque, assim, eu trabalho com muito freelancers. Então, você vai apontar uma questão que ele não está fazendo legal, eu não sirvo mais para trabalhar com você. Você é exigente demais. Já cansei de ouvir isso. Uma coisa que é exigida do trabalho dele, que ele precisa corrigir. Sim. Não estou falando nada nem do comportamento, né? Porque se a gente for colocar aqui, tem muita coisa a serem apontadas. E a pessoa prefere perder você como cliente do que melhorar. Aí passa para o próximo, que vai passando para o próximo. As pessoas não sabem consertar as coisas. A maioria delas não sabe consertar porque isso fere quem elas são. Muitas pessoas perguntam assim, mas como que você começa? Como que você conseguiu assim, estar dando certo? Eu uso esse gerundismo porque eu tô na caminhada ainda, né? Tá indo bem, mas tá caminhando, falta muito ainda, tô só no início. Gente, até o nome daqui, né? Mova-se. É isso. As pessoas não se movem. Não. É o básico, cara. Ué, meu amigo, como que você espera se dar bem em um negócio se você não abre o seu negócio? Mas para eu abrir meu negócio eu preciso ter dinheiro. E para eu ter dinheiro eu tenho que continuar. Não, mas é o paradoxo do Tostines, né? Vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais? Não, cara. Vai chegar um momento que você vai ter que ter fé. Você vai ter que ter fé, e fé em você mesmo. Só que é engraçado. Olha, eu digo, rapidamente a minha história, assim. Eu comecei em 2007. Não, minha OAB foi em janeiro de 2008. Eu trabalhei um curto intervalo como empregado, entre aspas, porque não sei se eu era empregado. Fui até 2009, se eu não me engano, início de 2010. Depois, sozinho.
Eu fiquei até 2015 trabalhando em casa. Depois abri meu escritório finalzinho de 2015. Eu te digo que ao longo de todos esses anos, nunca deu prejuízo. Nunca. Que legal. O escritório, né? Aham. Não tô falando... Não tô falando da pessoa física, não. Aham. Mas assim, funcionário nenhum nunca teve um salário atrasado, Sim. nenhuma conta do aluguel da E o que você atribui isso? A fé. A fé? Porque assim, você tem que ir. Você tem que ir. Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de universo, tem gente que chama de, sei lá, Alá, tem gente que chama de qualquer coisa. Eu chamo de tudo. Sim. Você é uma pessoa de fé? Sim, todo empreendedor é um cara de fé. Todo empreendedor é um cara de fé. Se o empreendedor não tiver fé, ele não é empreendedor, pô. Ué, porque fé é uma palavra ambígua, né? O que é fé? Fé pode ser fé em você, fé em... E a principal fé, esquecendo a questão metafísica, que eu costumo dizer, é fé em você mesmo. Sim. Se você não acredita em você mesmo, quem é que vai acreditar? Como Sei. você vai vender o seu serviço, seja ele X, Y, Z, ou o seu próprio produto, se você não acredita em você? E 99% das pessoas não acreditam nelas. Verdade. Ou acredita assim... Acredita desacreditando? Eu acho que não. E eu, como sempre fui meio maluco, Aham. eu atribuo que eu sou um pouco desorientado. Mas isso é bom. Eu sempre fui. Foi o quê? Vai. Por exemplo, Sempre foi. a minha última sociedade, esse meu escritório está indo muito bem, graças a Deus. Nós não éramos amigos. Sim. Eram 3 pessoas que se conheciam, já tinha ouvido falar uma da outra, mas não tinha intimidade de amizade. Uhum. Veio aquela pandemia, aquela coisa horrorosa. O meu sócio, Sandro, já tinha esta casa. Ele tinha um escritório com muitos advogados, ele fazia correspondência e com a pandemia a correspondência acabou. Ele perdeu muitos contratos, muitos clientes, e ficou uma casa muito grande, com muitos lugares lá. O outro, o Josmar Pagotto, ele também, aquela pandemia trouxe aquele transtorno, e para mim também, eu era sócio de um grande escritório de direito tributário, muito bacana, só que eu não tinha meu nome na porta. Isso eu sempre tive um pouco de angústia, mas foi o combinado na época. Eu falei, bom, se eu não estou satisfeito, eu que saia. E pessoal muito bacana lá, gosto de todo mundo lá, muito respeito até hoje. Mas eu falei, não, eu vou seguir o meu caminho porque eu preciso do meu nome na porta. E nós nos juntamos, desde então foi maio de 2020, junho, alguma coisa assim. Mas eu saí do escritório lá, onde eu estava efetivamente, acho que em outubro ou novembro. Nesse meio tempo houve reformas no escritório, obra, blá, blá, blá. Foi quando nós fomos verdadeiramente em novembro de 2020. E está indo muito bem por uma outra coisa também muito interessante, é a escolha dos sócios. Sim. Por exemplo, lá nós somos 3 pessoas absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Eu sou um cara mais da academia teórica, né? Gosto dos livros, coisa e tal. O Sandro é o cara mais legal, é o cara do administrativo. Ele fala que ele é o argamassa do escritório. Todo mundo gosta dele, é o cara conversado, é o cara que faz cerveja, é o cara mestre cervejeiro. O Pagotto, ele é o mais velho do escritório, é um cara mais formal, mais... Sério. Sabe? Pessoa maravilhosa, mas um cara mais que tem a posição dele, sabe? Que coloca uma certa distância. É um cara extremamente requintado, que conhece de bons vinhos, que conhece de boas viagens, de bons hotéis. E o mais legal foi exatamente essa diferença toda que fez o sucesso do escritório. A diversidade dos perfis de cada Porque se forem 3 pessoas iguais, sai pra quê? Eu
falo que eu adoro gente diferente porque eu aprendo muito. Cara, eu antigamente, antes dessa minha sociedade, eu achava que as pessoas tinham que ter um pouco de, pelo menos, semelhança. Tem, claro, né? A semelhança da ética tem que existir, eu evidente. penso assim, você tem que alinhar com os valores dos outros. É evidente. Quando você, né, uma parceria, em qualquer outra coisa que você tenha, né, que conviver por muito tempo, né? Então você tem que alinhar valores, tá no mesmo momento, no caso aí profissional, porque senão tem gente que tá lá na frente, você tá aqui atrás, né? E aí as coisas não funcionam. Mas voltando àquele assunto de livros raros, que você é um colecionador, então como surgiu, como tá hoje, eu sei que você tem um perfil no Instagram sobre isso, mudando um pouco o nosso O assunto. que acontece? Aí, como eu fiz o meu perfil no Instagram, acabou que eu me tornei um pouquinho conhecidinho. Todo autor bacana que lança um livro, ele já me manda uma mensagem. João, tô mandando o seu. Mas na área do direito ou qualquer Direito outro? tributário. Sim. Mas até que outras áreas começaram, porque viram o que eu fazia, muitos amigos, colegas. João, o seu já tá indo. Ou, às vezes nem avisa, às vezes eu chego, por exemplo, toda semana chegam uns 2 ou 3 no meu prédio lá. Eu chego na minha portaria A caixa postal do João é? Eu chego ali na minha portaria, tem lá uns livros, e eu tenho o maior prazer com isso. E eu tenho, aí sobre os livros raros, Sim. né? Os livros mais requisitados. Eu tenho alguns livreiros pelo Brasil que me conseguem, que eles ficam buscando, já sabem o perfil de livro, e quando acham, eles já separam e me mandam. Tem livreiro, por exemplo, que ele manda o livro, depois a gente acerta o preço. Qual o livro mais raro que você tem? Pô, que Você sabe? pergunta. Ou que você gosta, você vê mais valor nele, não valor financeiro, mas é afetivo, algo assim. E que as pessoas, por exemplo, desejam. Ixi, mas são muitos. São muitos. Eu tenho muito? toda a coleção do Bulhões Pedreira, por exemplo. Quem entende da área do direito tributário sabe a raridade que é o Bulhões Pedreira. E assim, eu rejeito qualquer proposta. Você rejeita? Não, e como o meu perfil eu vendo, né? Vendo assim, eu não vendo livro. Muitas pessoas acham que eu vendo livro. Não, eu tenho lá o meu perfil. Sim. Os meus, que são meus, de forma alguma eu vendo. Eu tenho lá no Linktree. Eu coloco lá no Linktree, que é uma, né, na minha bio fica lá, e eu mando para comprar na Amazon. A pessoa compra na Amazon o livro, né? Não sai da minha casa, não, gente. Eu não tenho uma distribuidora de livro, não. Sai da Amazon e a Amazon me dá um X% lá, acho que é 10% pelo que eu vendo lá da Amazon. É claro que isso não dá dinheiro, é claro que eu faço isso por hobby, Sim. porque infelizmente no Brasil livro não é uma coisa que seja rentável. Que eu estava dizendo para você. Mas você acredita que o conhecimento é rentável? Ah, sem dúvidas. Um livro de 10 mil reais te gera milhões. Só que as pessoas não fazem essa ligação. 10 mil reais você é louco? Sim, meu amigo. E quantos milhões você vai receber por conta desse livro? 500 reais no livro? Sim, mas e quantos milhões isso te traz de conhecimento? Verdade. Vamos fazer uma brincadeira, um bate-bola. Bora. Você vai falar o que vier à sua cabeça, tá bom? Bora. Posso começar? Preparado? Pode. Maior aprendizado. Maior aprendizado. Resiliência. Eu acho que, aliás, falando de empreendedor, né? Resiliência. Cada queda você sobe 2 vezes. Cada queda sobe 2 vezes. Uma pessoa que te inspira. Poxa, eu juro que eu não estava preparado pra isso. Mas vamos lá, mas é bom assim. Mas É bom. surpreender. Fala que Depende, vem. onde? Na área do trabalho? Onde você quiser. Vai lá, no trabalho. Na parte acadêmica. É. Humberto Ávila. Para mim é a minha maior referência. Sim. No direito, hoje. É. O que o João não aceita. Burrice.
Eu tenho uma raiva de burro. Ok. Eu aceito tanta coisa, mas eu não aceito burrice. Tá bom. Que é burrice pra você? Mentira, não é isso não. Uma paixão. Alemanha. Ah, nós nem falamos sobre isso, né? É. Mas falamos tanto. As mídias sociais para você é? Eu tô falando isso, gente, porque ele é apaixonado pela cultura alemã. E aí? As mídias sociais são É. importantes, mas eu sou ignorante. Aham. Assim, você nota 3 pra mim. São Podemos fundamentais. melhorar, podemos melhorar. Não isso. são importantes, não. São Hoje em dia é igual respirar, né? O cara que não tá na mídia social. Tá Eu posso ferrado. te ajudar. Ajudei o Antônio, né? Um livro ou filme que te marcaram? Que te marcou, pode ser? Ah, não. Ou os dois? Filme com certeza. Eu vou falar dos dois. Filme com certeza é Poderoso Chefão. Eu acho que todo mundo tinha que ler, tinha que assistir o Poderoso Chefão pelo menos umas 100 vezes durante a vida. Sim. E livro, eu não vou falar do livro, não. Eu vou falar de um conto É? marcante. É um Interessante. conto grandinho. Grandinho não. 12 páginas, vamos lá. 20, não, umas 20 páginas. Que tá disponível no Google. É de Machado de Assis. Chama-se O Medalhão. O Medalhão. O Medalhão. A pessoa Não que conheço. quiser jogar no Google lá, O Medalhão Machado de Assis. Resumidamente, é um livro, é um conto em que um pai chega pro filho, na época, século XIX, a maioridade era 21 anos. O pai chega pro filho e ensina nesses minutos a como ele vai se tornar um medalhão, ou seja, como ele vai se tornar uma pessoa importante. E ele passa, de acordo com aquela fala maravilhosa de Machado de Assis, todos as formas que alguém deve lidar durante a vida para se proteger do poder negativo alheio. Ah, bem legal. Tanto que muita gente faz a ligação desse texto com o Príncipe de Maquiavel. Então, normalmente, a pessoa que leu o Maquiavel leu o Medalhão e vice-versa. Então, quem quiser, assim, quem aceitar uma sugestão, leia O Medalhão de Machado de Assis. Eu vou ler. É bom demais. É. Instagram que vale a pena seguir. Pô, mas de qual área? Qualquer área. Agora você pode. Instagram que vale a pena seguir. Gente, para quem gosta de um empreendedor, de certa forma, ele tem que ser um pouco investidor, né? A gente precisa investir. Eu tô apaixonado, eu invisto em ações há alguns anos já. E eu tô muito apaixonado. Tem dois perfis, na verdade. Eu vou falar um que possivelmente poucas pessoas conheçam e um bem conhecidão. Um que poucas pessoas conhecem chama-se AGF, Ações Garantem o Futuro. É um pessoal muito bacana, espetacular, para quem gostar de lidar com ações de uma forma madura, de uma forma cuidadosa, sem risco, sem especulação, de uma forma responsável. Sim. Pessoal do AGF. Então, AGF+, tem lá no Instagram, acho que é AGF+, com maisinho assim. Podem seguir, que é muito bom. Agora, um basicão que todo mundo conhece, eu sei que ele tá tendo umas críticas ultimamente, é o Thiago Nigro, gente. Eu Sabia que você ia falar gosto isso. do Thiago. Com todos os poréns que às vezes... Mas, gente... Mas todo mundo, né? Você tem que entender, eu digo assim, a pessoa precisa entender, Parar de atacar. tem que filtrar. Você tem que entender que ele precisa de engajamento, ele precisa de tudo isso. Você que é da área você sabe, o cara precisa ter umas críticas porque quando ele escreve um absurdo... É um absurdo A galera vai consciente. criticando. Então, exatamente. Mas, no geral, Vale a pena. vida dele é muito bacana. Ele é um cara, não sei se pra quem não conhece, ele começou como garçom. Sim.
sabe? Ele não tem uma herança, ao contrário de muitas pessoas acham, ele é um riquinho metido a besta. Não, ele começou do absoluto zero. Uhum. Então ele tem propriedade para falar o que está falando. Mas ele é absurdo. Hoje em dia ele tá rico porque ele vende curso. Bom, aí são Outra coisa. Mas ele podia estar rico e não estar investindo. Sim. Eu conheço vários, assim, XYZ, que o cara ganha muito, mas não investe. E o Thiago, ele investe, ele entrevista bons nomes dos investimentos, de investimentos sérios, né? E já há Trader, muito tempo, né? Não é de agora. Né? Que eu costumo dizer que ele é um dinossauro das mídias sociais. Porque ele começou lá atrás, compartilhando o que ele estava aprendendo, evoluiu lá dentro, né, das plataformas, entrevistou, mesmo quando ele era menor, grandes nomes aí de investidores, né? E tem também, porque eu gosto muito dessa área financeira, sabe? Dessas arrumação tem uma basicona mesmo, mas é importante, porque tem gente que nem o básico consegue, porque tá um caos as coisas. É a Natália Arcuri. Nossa, ela é Eu gosto da Natália Arcuri também. Uhum. Ela tem um nome X, eu não me lembro. Mas se botar Natália Arcuri lá... Como é que é? Me Poupe. Me Poupe. Muito bonzinho o livro dela. Agora vamos falar dos livros. Não, já falei do livro, já falei. Agora é a próxima, que é o nome. Agora vamos lá. Algo ou mania que muitos não sabem sobre você. Mania? Algo ou mania. Porra, eu acho que eu sou mania porra. Difícil, porque se fosse uma pessoa normal falando uma mania, porra... Então é algo normal, então. Porra. Algo normal que ninguém sabe sobre eu gosto você. de estudar sobre língua portuguesa. Sobre ela, né? Eu gosto de estudar sobre a Alemanha, porque, assim, eu gosto de estudar coisas aleatórias. Sim. Dia desse eu estava estudando a vida dos 12 apóstolos. Como os 12 apóstolos morreram. É bem aleatório. Assim, eu gosto de estudar essas coisas, assim, tanto quanto aleatórias. Porque no final das contas elas se interligam. Eu entendo você. Eu costumo ter uma brincadeira que eu falo. Live aleatória no home office. É tão aleatória que no final dá certo. Eu gosto de coisas aleatórias. Um sonho. Que ainda não realizou, tá? Um sonho. Caramba, você sabe que eu nunca refleti sobre essas coisas? Que doido, né? Muito doido. O Movicast é surpreendente. Não, eu não sei se eu tenho sonho, porque assim, eu acho que eu coloco tudo como objetivo. Você vê, eu sou tão doido. Todo finalzinho de ano, de dezembro, eu faço uma listagem dos meus objetivos. Então eu desço o sonho para o objetivo. Talvez o sonho principal hoje seja passar no doutorado da USP, né? Que eu estamos na terceira vez e é bastante concorrido, bastante criterioso. Boa sorte. O que você falaria para o João de 20 anos atrás? Bom, nossa, algumas coisas. Vamos lá. Só uma. Uma só? Uma só. Resiliência. Paciência. Que vai tudo melhorar. Tá. Parece frase de para-choque. Mas como você disse, você gosta? Eu gosto de frase de para-choque. Porque essa frase de para-choque, todo mundo lê na frase de para-choque, mas ninguém coloca em prática. Você fica lá batendo cabeça para lá e para cá, achando que tá tudo errado, que o mundo é seu inimigo, que as pessoas estão contra você, que tudo é pessoal. Cara, 99% das coisas não são pessoais. Não são mesmo. 99% eu das costumo dizer que ninguém importa realmente com você. Porque a maioria das pessoas em absoluto. Mas porque eu tô com a unha mal feita, que, cara, ninguém vai olhar pra tua unha. Olha, mas naquele momento ali passou. Pô. Sabe, eu vejo as pessoas dando umas certas importâncias a coisas que... Tudo bem, não é uma porcaria, não é uma coisa boba, mas também não é uma coisa que você tem que sofrer eternamente.
Verdade. João, eu queria te dar um presente pela participação aqui, esse bate-papo que foi enriquecedor, tá? Igor, obrigada, Igor, para você, com muito carinho, obrigado, querido. do Moviecast, tá? Como adorei. você gosta aí de café, Obrigado. para você aí usar no seu dia a dia. E já caminhando para o final, eu queria que você deixasse aí uma mensagem que faz sentido para as pessoas aí, que faz muito sentido para você e para essas pessoas que estão querendo aí se destacarem, seja na área do direito ou em outra de empreendedorismo, que vale a pena elas reforçarem aí na mente para conseguir o sucesso que elas desejam, né? 3 coisas. Se junte com gente boa. Sim. Andar com gente porcaria, você será a próxima. Ah, mas isso é preconceito. Isso eu não sei quem é pessoa boa, porque o importa é o coração. Segue nessa que você vai ver onde é que você vai. Você sabe, a gente sabe o que é. Como a gente estava falando, o trabalho é uma porcaria, você sabe. Você sabe o que é uma pessoa porcaria. Ponto. Uma Sim. pessoa porcaria não tem debate. É uma porcaria. Você sabe que é. Só que você às vezes gosta, às vezes você tem uma proximidade, às vezes é seu irmão, às vezes é sua mãe, porque pode ser nossa mãe, tá? Pode ser o pai, pode ser o tio. Aí você fica inventando desculpa. Mas na verdade é uma porcaria, só que parente. Não é porque é parente que deixa de ser porcaria. Entendi. É igual o velho. Todo velho aí, que bonito. Não, tem velho porcaria também. Velho, tem morto que é porcaria, porque o morto vira santo, já viu? Não, então, se meta com gente boa. E não necessariamente gente boa, gente rica. Tem isso também. Não, gente boa, você pode ter uma pessoa paupérrima, né, morador de comunidade, mas que tem uma espiritualidade fantástica, que te contribui demais. Uma pessoa extremamente sábia. Bom, tenha resiliência. Né? Pare de achar que tudo é pessoal. Eu acho que esse é um ponto assim fundamental. Pare de achar que tudo é pessoal. Se você se você fizer isso, sua vida já avança várias casinhas. Sim. E comece a investir. Comece a investir. Porque o juro composto é a 7ª maior maravilha do século. O menos que você tenha, R$50, R$30, R$1, coloca R$1 no tesouro, R$1, que seja na poupança. Se você não tem essa, mas coloca. No outro mês você coloca mais R$1, no outro mês mais R$1. Que vai dar certo. Você vai ver a mágica que isso te dá. Ô, João, gostaria de te agradecer. O papo foi assim maravilhoso. Tenho certeza que vocês aí vão tirar grandes lições para aplicarem no seu negócio. E as portas estão abertas para você. E eu gostaria de saber como a gente pode te encontrar no digital. Ah, tá. Bom, para quem gosta de livro na área do tributário, né, tanto os raros quanto as novidades, as atualidades, é Tributário Top lá no Instagram. Top, é bem brega mesmo o nome, mas é esse nome mesmo. Cumpre o meu papel. E aí você pode perguntar, mas por que Tributário Top se você acha brega? É porque eu não tive outro nome. Mas às vezes é tão brega que vira um chiclete. Não teve outro. Sabe quando você fica procurando? Sim. Aí teve um cara lá que eu botei um nome, eu vou te processar. Eu falei, não, rapaz, não quero briga, não. E no meu nome mesmo, João Paulo Barbosa Lira. Meu perfil é fechado, mas pode me chamar lá. No YouTube é João Paulo Lira, meu nome mesmo. Para quem gosta de debates bacanas, sérios, teóricos, sérios, práticos, com grandes nomes do direito tributário, sem papo furado. É lá. Isso é um prazer. Valeu, obrigado, João. Mariana. Muito gente, bom. Vocês já sabem que é o movimento que faz avançar. Bora? Espero vocês no próximo episódio.